Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vamos falar um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Não vou adentrar aqui em temas políticos, mas um tema aí muito complicado sobre o ceifamento de vidas, né? O interrompimento, né? Interrupção da gravidez. Aqui no Brasil, graças a Deus, a maioria dos brasileiros é contra isso. Mas nos Estados Unidos, na realidade, muitos são a favor. Existe uma pesquisa, inclusive, que mais de 60% dos americanos, eles aprovam e praticam muitos deles. Só no ano passado, de 2023, foram mais de 1 milhão de abortos, né? Mais de 1 milhão aconteceu só o ano passado, tá? No governo anterior de Donald Trump, ele tinha, né, como ele é contrário a isso, ele é pró-vida, ele proibiu, né, colocou para alguns estados, e alguns estados proibiram de fazer isso, né? Proibiram de realizar esse procedimento. Os Estados Unidos são vários estados, né? Cada estado, muitos desses estados têm sua lei própria, né? Não é que nem aqui no Brasil que é quase a mesma coisa, não, a lei é quase a mesma coisa para todos os estados. Lá nos Estados Unidos não funciona, mas não funciona muito bem assim. Muitos estados têm a sua própria lei, suas regras, né? Diferentemente aqui do Brasil. Lá na sua grande maioria são a favor. Então, segundo a revista Fórum, a promessa, por exemplo, da Kamala Harris, né, ou Kamala Harris, que é a candidata para a presidência da República lá dos Estados Unidos, ela promete restaurar ainda mais, ampliar ainda mais o que já tem acontecido. Quando o Trump proibiu esses procedimentos acontecerem, muitos estados acataram e proibiram. Muitas pessoas saíram do estado, de algum estado lá dos Estados Unidos, para fazer isso, que o estado era proibido, a pessoa pegava, viajava para um outro estado para praticar isso, para fazer esse procedimento. E Kamala Harris promete ampliar ainda mais isso. Se o ano passado, que já era com John Biden, e ainda continua essa proibição ainda nos Estados Unidos, em alguns estados ainda continua esse impasse, foram 1 milhão, né, mais ou menos 1 milhão. Imagine se ampliar mais ou menos isso, e que ela quer que garanta esse procedimento, garanta esse direito, né, das mulheres, segundo ela, em todos os Estados Unidos, todo o país seja obrigatório, seja liberado totalmente, né, não tenha restrições. Imagine. Né? Então, essas pessoas são totalmente, John Biden, a Kamala Harris, são a favor disso, tá? A favor desses procedimentos. E é promessa de campanha que a mulher tem seus direitos, a mulher tem o direito a fazer isso, tem o direito a querer ter filho ou não, a querer ter o bebê ou não. Então, olha só a situação. Por isso que muitos padres corajosos lá dos Estados Unidos proibiram John Biden de receber a Eucaristia. Né? Quando John Biden foi à missa, teve um padre que não deu a Eucaristia para ele. Tá? E fez certo. Pessoas que querem, que aprovam isso, aprovam essa situação, aprovam esse procedimento. As pessoas que aprovam, elas estão em pecado mortal, não podem comungar. Então, se você aprova isso, você está em pecado mortal. Então, os Estados Unidos, infelizmente, está nessa situação de que muitas pessoas já não têm mais consciência disso. É tudo aprovado, muitas pessoas, a maioria dos americanos vê como uma coisa normal. Tá? E querem fazer isso para o Brasil também. Querem que no Brasil seja um negócio normal. Então a gente não pode encarar as coisas. Então eles vão martelando na cabeça das pessoas para que o negócio seja como se fosse uma coisa normal, uma escolha, né? Sendo que não é assim. Um bebê na barriga da mãe é uma vida. E não importa como aquele bebê foi parar lá, né? Não importa qual foi a situação. Por mais triste que tenha acontecido, a forma de que a mãe engravidou,
né, da forma mais trágica, da forma mais complicada, a gente entende tudo isso, mas não podemos esquecer que é uma vida humana também. E tirando essa vida, ainda mais com as propostas que fazem aqui no Brasil, com a injeção letal no coração, né, que a gente tem visto aí, e que o STF tem aprovado, que faz o bebê sofrer, que nem os animais, que até a medicina veterinária proibiu para os animais, por causa do sofrimento dos animais, que dá a sensação do infarto. Então eles proibiram fazer isso em animais, que seria a sistolia fetal, se não me engano, de tirar a vida do bebê na barriga da mãe, em casos aí que podia salvar o bebê, em casos que podia o bebê nascer normalmente. Esse barulhinho de bebê é o meu filho que está aqui, tá? Eu só não vou mostrar ele porque eu não gosto de mostrar meus filhos assim nas redes sociais, né? Só se for uma rede mais privada, uma coisa mais pequena, né? Mas recentemente eu tenho um bebê de 3 meses, tá? Tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, né? Um vai fazer 9 anos, o outro tem 6 anos e agora tem um bebezinho de 3 meses, tá? E só que eu não mostro aqui no canal porque eu não gosto de mostrar, ficar expondo eles, porque tem muitas pessoas que são maldosas, né? Infelizmente a internet está cheia de pessoas maldosas, né? Então eu só mostro mesmo nas redes sociais minhas pessoais, que são poucas pessoas, né? Somente familiares, amigos, né? Então, mas assim, público em geral, eu sei que muitos de vocês iriam gostar, iriam rezar pela minha família e tal, mas existem algumas pessoas que infelizmente são do contra, né, querem, aí a gente sabe como funciona. Mas existe isso aqui no Brasil, essa intenção. E teve casos de bebês que poderiam nascer normalmente e a mãe simplesmente, se não quisesse o bebê, doasse o bebê, mas não. Tirar a vida do bebê na barriga da mãe foi um assassinato, com aquela sistolia fetal, com aquela injeção letal, e segue, né? Segue a vida assim. Então, infelizmente, olha quantos e quantos estão acontecendo no Brasil e no mundo. Estados Unidos, como eu falei, ano passado, 1 milhão. E olhe lá, não é mais. Então imagine quantos e quantos acontece todos os dias no mundo. Então é algo complicadíssimo. E pode aumentar ainda mais com a Kamala Harris aí, que está sendo ovacionada pela grande mídia, pelos grandes veículos de comunicação, né? E é uma grande defensora disso aí. Então, infelizmente, nós estamos nesse mundo sombrio, nesse mundo podre que nós vivemos. Então, vamos refletir, rezar pelo Brasil, rezar pelos Estados Unidos, rezar pelo mundo, para que as pessoas se conscientizem do que estão fazendo. E dê forças também para a igreja lá dos Estados Unidos, os católicos dos Estados Unidos, os cristãos dos Estados Unidos, que lutam todos os dias contra isso. Né? Lutam todos os dias contra isso. Tem muitas pessoas que sofrem muito, que moram nesses países e cada vez mais liberais. Né? Começam tudo lá, começa Estados Unidos, Europa, depois querem jogar todo esse lixo aqui para o Brasil também. Então é um negócio que começa na Europa, Estados Unidos e querem expandir para o mundo todo. Várias ideologias, esses procedimentos. Então rezemos para que Deus nos livre dessas maldições, que são maldições. Essas aprovações, essas leis são maldições para o nosso país, para o país que aceita. Então é isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.